E aí, meus amigos do História Santos, tudo certo? Vamos bater um papinho aqui sobre um detalhe que me chamou a atenção numa matéria do UOL, publicada neste domingo, né, assinada pelo Lucas Mussetti, que fala sobre a relação entre Chelsea e Santos por David Washington. A gente vem anunciando aqui, eu anunciei aqui, que o Tiquinho Soares trabalhou como titular para a partida contra o Ceará nesta segunda, 8 da noite, no Allianz Parque, com quase 38 mil pessoas presentes. Cara, é assim, será que vai ser o Tiquinho mesmo, diante das informações levantadas pelo Mussetti? Eu tô com essa dúvida e eu quero te passar essas informações neste conteúdo. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos para que eles possam opinar e comentar aqui embaixo. Quem você prefere, Tiquinho Soares ou David Washington? Quem rende mais para o Santos? Comenta aqui embaixo, que é importantíssimo. Não esquece de deixar teu like, ativar a tua notificação, verificar se seu sino está ativado, se você está recebendo nossos vídeos, tá? E comprar aquela camisa marota do Santos na superfan.com.br. Acesse o site superfan.com.br. Para quem é membro e inscrito do canal, usa o cupom ISODASANTOS, tem mais de 50% de desconto em qualquer camisa do Santos, tá? Charlie Brown, atuais, agasalhos. Para membros e inscritos não é parceria, não é publi, é uma parceria, tá bom? Cara, pela matéria do Lucas Mussetti, é o seguinte: o Chelsea estava incomodado com a ausência de oportunidades para o David Washington. E eu confesso para vocês que eu também estava incomodado, que o moleque não estava tendo chance de jogar. Estava entrando só na roubada, só na podre, né? E o jogo contra o Grêmio, que ele foi titular pela primeira vez desde que voltou, eu entendi que ele foi super bem. Porque assim, a gente pode analisar ele com a bola no pé, as chances que ele teve de marcar gols, né? E não converteu. E a gente pode analisar o David Washington com relação à movimentação performance. A movimentação dele é muito melhor que a do Tiquinho Soares. Tiquinho Soares é aquele cara que depende muito do meio de campo, de uma aproximação. O David Washington é o cara que sai da área para buscar, ele procura a bola, ele procura o jogo. Eu prefiro o David Washington na atual situação do Santos. Com o Soteldo jogando, com o Tassiano jogando, com o Rolheiser jogando, ou até mesmo com o Álvaro Barreal, eu vejo um Santos muito mais pedindo movimentação, né, no setor ofensivo, do que deixando um 9 ali esperando a bola. Nada contra o Tiquinho Soares, que é um finalizador. Mas se o time não está numa noite inspirada, num jogo inspirado, a bola não chega, meu amigo, não adianta. O cara não vai meter gol. O David Washington tem mais chance, porque ele carrega bem a bola, tem a passada larga, ele vem buscar a bola na intermediária, ele vai pro drible, pro X1, ele faz a tabela, ele sabe fazer o pivô, né? Enfim. E pela matéria, o Chelsea estava até cogitando pedir o retorno do David Washington no meio do ano agora, na janela de junho, que é aberta pré-mundial de clubes, né? E o Chelsea estava pedindo ali, estava cogitando pedir o retorno do David Washington, porque ele não queria emprestar o garoto pediu que fosse emprestado para poder jogar, para atuar do lado do Neymar, a gente sabe disso, né? E atuando do lado do Neymar, valoriza o patrimônio para o Chelsea, valoriza o futebol do David Washington, para o Giuliano Bertolucci, que é o cara que foi responsável pela venda dele por 15 milhões de euros, né? Enfim, mas falando em termos táticos e até técnicos, eu prefiro o David Washington. E na matéria o Mussetti disse que ele deve permanecer entre os 11 titulares. E ali a gente observa assim, por exemplo, algumas matérias, algumas informações dizendo de que o Santos vai ter mudanças em todos os setores. E nessa do Mussetti, que é um cara que eu confio bastante, dizendo que o David Washington deve permanecer entre os titulares. E aí eu me pergunto, é por causa da atuação técnica dele, tática dele, né, de buscar mais o jogo, ou é para acalmar o pessoal do Chelsea? Eu, Fabiano Fará, escalaria o David Washington com toda a certeza do mundo no lugar do Tiquinho Soares. Tiquinho, para mim, hoje é reserva do David Washington
pela necessidade que o Santos tem, repito, de jogadores mais versáteis de movimentação, né? Quando você vê um Roliezer jogando próximo do Soteldo, né, e um Tassiano ajudando na marcação, você tem um bom tempo para encostar um pouquinho mais na frente, também fazer mais uma linha de frente, no jogo contra o Ceará principalmente, você ganha ali o meio de campo e ganha qualidade, né? E com o Rincon você tem uma boa saída de bola e uma boa proteção. Vamos ver o que o Kleber Xavier vai aprontar. Assim, o time do Santos é Brazão, Aderlan, esse é titular, o Luizão volta para o banco. Inclusive o Sherman não deve ser nem relacionado, porque o Souza voltou a ser relacionado, tá? Souza, lateral esquerdo. Então, para a direita é Léo Godoy e Aderlan, para a esquerda é Escobar e Souza. São os relacionados para as laterais. Então, é Aderlan e Escobar, é Zé Ivaldo e Luan Pérez, tá? Aí com o Gil no banco, com o Luizão no banco, com o João Basso no banco. Aí tem Rincon, tem Gabriel Bontempo, tem Benjamin Roliezer, tem Tassiano, tem Soteldo, que é o cara que para mim pode fazer a diferença nesse jogo, e tem a dúvida do David Washington com o Tiquinho Soares. A gente tinha, eu pelo menos tive a informação de que era o Tiquinho Soares desde o início da semana treinando ali, trabalhando na parte tática entre os titulares. Mas eu prefiro o David Washington. E tomara que o Kleber Xavier tenha essa atenção com o David Washington, não pela pressão do Chelsea, e sim pela condição que o jogador tem melhor do que a do Tiquinho. Um jogador experiente como o Tiquinho, ele não pode se sobressair só por causa dessa característica ao moleque que está pedindo passagem. Está pedindo passagem, né? Para mim o David Washington hoje é o titular da referência no ataque. Para mim é isso. Então eu não voltaria com o Tiquinho Soares para o time titular contra o Ceará. Não voltaria. Voltaria com o David Washington. Já expliquei para vocês, é uma zaga pesada a do Ceará, né? Com o primeiro homem de marcação no meio de campo deles também pesado. É um jogo mais lutado, mais brigado. E o Santos precisa de movimentação. E o David Washington, para mim, hoje tem que ser titular do Santos, independente do que o Chelsea pensa sobre o aproveitamento dele ou não, valorização dele ou não. Eu estou pensando no Santos no momento. E no Santos no momento, na minha opinião, o Kleber Xavier deveria manter o David Washington como titular, como centroavante titular, e deixar o Tiquinho para uma oportunidade no segundo tempo. Como o Barreal deve ficar para uma oportunidade no segundo tempo, porque volta de uma lesão. Porque senão o Barreal seria titular no lugar do Tassiano. Aí você teria mais uma condição de ter o David Washington, que também é movimentação, né? Aí você tem um time muito técnico, de muita movimentação, muito difícil de deixar os caras jogarem. Mas como ele volta de uma lesão, aí você pode ter o Zé Rafael, de repente, no segundo tempo, né? De repente ele saca o Tassiano, bota o Zé Rafael, abre o Bom Tempo, que é a posição dele. Aí de repente entra um Barreal, né? No jogo, no próprio lugar do Bom Tempo, e aí você abre um pouquinho o Roliezer, centraliza o Barreal, aí você aproxima os três, Barreal, Roliezer e Soteldo. Cara, dá para fazer muita coisa boa contra o Ceará, mas eu não colocaria o Tiquinho Soares, porque aí vai ser, o Tiquinho vai depender de como o time vai agir, de como o time vai jogar, de como o meio de campo vai se comportar para poder aparecer. O David Washington, ele aparece muito mais, na minha opinião, e muito melhor que o Tiquinho Soares. Essa é a minha opinião, tá? A de vocês tá aqui embaixo. E eu tô lendo. Um abraço.